Thank you for inviting me to be a part of this wonderful gathering of the saints in Santiago. Quero agradecer, dizer muito obrigado pelo convite, por eu fazer parte dessa grande reunião de santos aqui em Santiago. You may ask yourself, Vocês podem se perguntar, in the blessings that were made over this Sabbath, Shabbat, sobre as bênçãos que foram realizadas aqui em cima, né, do Shabat. it seems as though the Jews are appropriating the Shabbat for themselves. Parece assim que a gente olhando, né, parece que os judeus se apropriaram, né, do Shabat para eles. Not true. Não é verdade. We are very aware that the Shabbat is given to all the world, all the creation. Nós temos a plena consciência de que o Shabat foi dado a todo mundo, a toda a criação. But we feel it has been specially commanded to us, it has been in Torah. Mas nós temos um sentimento, nós temos isso também, que isso foi dado especialmente para nós, povo judeu, como a própria palavra de Deus diz no Pentateuco, né, na Torá. That we might honor it and celebrate it. Que nós temos que honrar isso e celebrar o Shabat. For all people. Para todos os povos. In other words, we are doing the Shabbat for everybody. Em outras palavras, nós estamos fazendo o Shabat, né? A gente faz a celebração do Shabat para todo mundo. I bring this up because eu trago isso para vocês porque there are a number of things that Jews do. Porque tem um grande número de coisas que os judeus fazem. That they are not doing just for themselves. Que os judeus fazem não apenas para eles mesmos, não são apenas for the whole world. Não apenas para eles mesmos, como os ritos, mas fazem isso abençoando e profetizando sobre todo mundo. We want to learn how better to pray for Israel. Nós queremos aprender e falar um pouco nessa noite sobre como fazer melhor como orar melhor por Israel. To pray intelligently for her. Como a gente orar de uma forma inteligente por isso, por Israel. With information, orar com informação, revelação and with fervor. E com fervor. I think that one of the most profound prayers we could pray for Israel. Eu penso que uma das orações mais profundas que nós podemos fazer por Israel is that the Jews, Israel, would remember and honor their holy calling in the world. Que nós devemos, que os judeus devem lembrar, né, e devem fazer memória do seu chamado, né, do chamado que eles têm, né, no mundo. Jewish people have a calling. O povo judeu tem um chamado. There are certain things that we are commanded to be. Que nós fomos, né, o Senhor nos deu a ordem, né, nos chamou para ser. We are commanded to be a kingdom of priests. Que o Senhor nos chamou, né, o Senhor nos ordenou e que nós somos chamados reis de sacerdotes. We are called to be a holy nation. Nós somos chamados de nação santa. We are called to be a light to other nations. Nós somos chamados para ser luz para as nações. You can say to me, Pastor, that sounds like the calling to the church as well. E nós também, né, entendemos e sabemos que isso também faz uma referência para a igreja. This is true. É verdade. Because through Jesus, porque por Jesus, through that one who has gathered us all into himself, pelo Senhor Jesus que nos reuniu, né, todos nós nos reuniu nele. We have become and have taken on also those callings. Então, por isso, né, a unidade do povo de Israel e da igreja, nós somos um também nesse chamado. Estamos reunidos em um chamado só. We are commanded to be a kingdom of priests. Nós somos chamados a ser reis e sacerdotes. What are priests?
O que são sacerdotes? What are they supposed to do? O que nós somos supostos a fazer? No. Well, Bem, they're supposed to offer sacrifice. a partir do princípio dos sacerdotes, né, fazer então os sacrifícios, But that's only a small part of what they do. mas o ato do sacrifício é apenas uma pequena parte do que se deve fazer, do que os sacerdotes fazem. Priests are, by the name in Hebrew, Kohen. The word priest in Hebrew is Kohen. Ok, a origem da palavra sacerdote do hebreu Is Kohen. é Cohen. Cohen. You may know there are many Jewish people whose last name is Cohen. Talvez vocês conheçam bastante pessoas que têm o sobrenome de Cohen, Because they can trace their ancestry back to the Cohen. porque eles foram sido chamados de Cohen. Cohen, defined, is to be a servant. A palavra Cohen, no seu sentido, uma pré-definição, é chamado de servo. My brother here is a Cohen. O meu irmão aqui é um servo. He came to me today, sat down, and he said, I just want to serve. Ele veio aqui até mim nessa noite e disse, eu apenas quero servir. That's the heart of a Cohen. É o coração de um servo. That's the priestly heart. É um coração de sacerdote. So to serve, to bring the people to God. Então, para servir, né, o servo, na sua essência, trazer o povo a Deus. And to bring the instructions of God to the people. E trazer, né, a palavra de Deus, aquilo que é o mandamento do Senhor para o povo. So the Cohen stands in the middle. E então os servos, né, estão como intermediários entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. And he serves in that capacity as a servant. E o servo serve com a sua capacidade de servo. Now you know there were priests and there were Levites. Então nós sabemos que nós somos servos e... And the Levites? You know this? Levitas, ok. Yes. Somos servos e levitas, ok. Levites, ok. The Levites were to help the priests. Os levitas, então, são aqueles que ajudam, né, os sacerdotes, os servos. The definition of the word is to accompany or to go along with and help. Então a definição dos levitas é acompanhantes dos servos e ajudá-los. So therefore, we are to be priests, a kingdom of priests. Então, no entanto, né, nós somos reis e sacerdotes. Just for Israel? Só para Israel? Maybe for the whole world. Eu creio que seja para o mundo inteiro. Jews pray for the world. Os judeus oram por todo o mundo. As a matter of fact, one of the fundamental philosophies of Judaism. Na verdade, né, um dos fundamentos básicos do judaísmo. It's called Tikkun Olam, which means the repairing of the world. Então, um dos chamados, né, dos judeus é o chamado Tikkun Olam, que significa os reparadores do mundo. The world is broken. O mundo está quebrado. And it needs to be fixed. E precisa ser consertado. The Jew has the understanding that he should actively be involved in trying to fix the world. Os judeus têm a pleno entendimento, a plena consciência do seu envolvimento na tentativa de consertar o mundo. Why do Jews seem to always come up on top? Por que então que a gente vê, né, que parece que os judeus estão sempre no topo, sempre em evidência? In business, nos negócios, in the arts, nas artes, all different kinds of disciplines. em todas as áreas, né, de conhecimento, de disciplinas. It's not because they are so beautiful. Não é porque os judeus são muito lindos, muito belos. My wife is very beautiful. Minha esposa, sim, ela é muito bonita. It's not because we are so
intelligent. Não é porque os judeus são considerados tão, né, ou muito inteligentes. It has nothing to do with these things. Não tem nada a ver com essas coisas. The reason Jews are successful in the world is tikkun olam. A razão pela qual os judeus são tão bem-sucedidos no mundo é por causa do tikkun olam. Because the Porque eles Jews são, believe porque os judeus acreditam that this world que este mundo needs fixing. que precisa de reparos, precisa ser They, by reparado. good works, by good things they do, can help to fix the world. E então os judeus, pelas suas boas obras, entendem que eles podem ajudar a consertar o mundo. Very important. Muito importante para o povo judeu, e o povo judeu então nesse processo. All right, so Muito bem, então, this is why isso então, né, isso é porque, the priests and the Levites are important. por isso então que os sacerdotes e os levitas são importantes. They're very much part of this fixing of the world. Eles têm uma grande parte nesse processo de consertar, de reparar o mundo. The other calling we have is to be a holy nation. O outro chamado que nós temos é ser chamado de nação santa. We do this very badly. E nós fazemos essa parte não muito bem. We've done it so badly that we've been totally ejected from our land on 2 different occasions. Tanto é que nós temos sido tão rejeitados, né, da nossa terra em outras terras em tantas ocasiões. And if we are not careful, E se nós não tomarmos cuidado, it is not out of the realm of possibility that could happen again. que a gente pode até não ter uma outra possibilidade de fazer isso de novo. To be a spiritual people or a holy people Ser, né, um povo espiritual ou ser um povo santo requires a commitment to our God, of course. requer um grande compromisso com Deus, é claro. All right, I'd like to continue on. I don't want to take too much time with these concepts. Muito bem, pessoal, eu quero dar continuidade então, mas eu não quero me deter muito nesses conceitos. I would like my brother to read Psalm 34, Eu queria pedir então ao nosso irmão que leia por gentileza o Salmo 34. verses 11 through 14. Nós vamos ler então o Salmo 34, nos versículos 11 até o 14. Just a moment, enquanto vocês abrem a palavra de Deus, no Salmo 34, versículos do 11 até o 14. Sorry, not been well. Desculpa, pessoal, a minha tosse. When we preach in the Far East, Quando nós oramos, in Korea, Japan, China, quando nós vamos lá orar lá na Coreia, no Japão, come na into China. a meeting hall filled with people. Excuse me? Come into a meeting hall which is filled with people. Ok, a gente vai nas reuniões assim que está cheio de gente. Every one of them has a notebook Cada um deles tem um notebook and a pencil. e uma caneta. Everything you say, they write it down. Todas as coisas que a gente fala, eles ficam anotando, vão anotando e vão anotando. May I read? I know we don't do that here, Eu sei que a gente não faz isso aqui, but at least you're still using the Bible. mas and pelo not menos just this. vocês estão usando a palavra de Deus escrita e não apenas os aparelhos, né? All right, Psalm 34, verses 11 through 14. Ok. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pegam-me... Oh, sorry, não é esse. Ok. Aqui. Eu estava lendo 35, sorry. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. In Amém. Hebrew, Em hebraico, Haish Ha'ohev Yami Ohev Yami Ohev Yami Lirot Tov Netzor Lishon Chamera
Usvatecha midaber mirma, surmera vayasetov, vakeshalom ve'olotenu. The concept of fleeing from evil O conceito de libertar-se, né, de apartar-se do mal, is then followed by do good. é concebido por faça o bem. We fight sometimes only defensive warfare. Muitas vezes nós fazemos, né, a gente combate apenas na defensiva. We're fighting against the enemy who's attacking us. A gente fica, né, querendo combater o inimigo que nos ataca somente se defendendo. But we have two weapons, offensive weapons against the enemy. Mas nós temos duas armas muito poderosas e ofensivas contra o inimigo. This is the first one, your Bible. A palavra de Deus é a primeira. Yeah? And the second is the doing of good things. E a segunda, então, é fazer o bem, fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz como boas coisas. Again, because it actually counters the state of the world and helps to fix it. Então isso vem, né, aquilo que vem de encontro, né, aquilo que o mundo precisa e ajuda para consertar. And verse 14 finishes with O verso 14 então finaliza com seek peace and pursue it. tenha a paz, né, busque a paz e empenhe-se. Well, everybody wants to be peace. Né, partindo do princípio que todo mundo quer paz, né? Everybody wants to seek peace. Huh? Todo mundo busca, que todo mundo quer buscar a paz. What is the problem with peace? Mas qual é o problema com a paz? What's the problem with peace in the Middle East? Qual é a paz? Qual é o problema da paz, né, no Meio Oeste, no Oriente Médio? It's always running away from us. Ela está sempre fugindo de nós. And we have to run after it. E a gente tem que correr atrás para pegar, para tentar pegar. This is the Jewish concept. Esse é o conceito do judeu, né? Seeking peace and pursuing it. Né, buscar a paz, né, e se empenhar por alcançá-la. And when Yeshua said, "Blessed are the peacemakers," e quando Jesus, né, Yeshua HaMashiach disse, benditos sejam os pacificadores. it is a mistranslation of what he said. It is an incorrect translation. Ok. Of what he said. Não é, na verdade, assim uma tradução correta do que Jesus verdadeiramente disse. He was quoting this psalm. Ele estava falando, 34. Na verdade, a respeito do Salmo 34. And it should be translated as, "Blessed are the peace, those who seek peace. Rodfei shalom, those who run after it." Mas na verdade o Senhor Jesus quis dizer: benditos sejam aqueles que se empenham em alcançar a paz. We cannot make peace. Nós não podemos fazer a paz. Only God Só can make Deus peace. pode fazer a paz. Amém? Only God. Só Deus. But we can run after it Mas a gente pode correr para alcançá-la and do what we can in this world, e fazer o que pudermos nesse mundo. hoping then that God will do the rest. E a vontade, né? E Deus, segundo a sua vontade, fará o resto. So this is a part of our calling. Então isso é uma parte do nosso chamado. The other part of our calling A outra parte do nosso chamado is to be a light to the nation. é ser luz para as nações. Can you read Psalm 97? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 97. And just verse 10 and 11. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 97, versículos 10 e 11. Read it? May I read? Ok. Diz assim a palavra de Deus: Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Amém. Amém. Or Zarua
light is thrown to the righteous, is shown to the righteous. A luz, né, ela é apresentada, né, como algo que é como a justiça, como algo que é em retidão. Verse 11 says, light is shed upon the righteous. A luz difunde-se para o justo. And joy on the upright in heart. E a alegria para os retos de coração. Interesting thing here in Hebrew. A coisa interessante aqui no hebraico. Light and joy are many times mentioned together in the scripture. Que luz e alegria são muito mencionadas de forma junta nas escrituras. They are always written with light first and joy second. Elas sempre são escritas como a luz em primeiro lugar e a alegria em segundo. The rabbis asked, why is that? The rabbis asked, why is that in that order only? E a gente pode perguntar então, por que ela se dá nessa ordem? And they came to the conclusion that the goal is joy. The goal is joy. E eles chegaram então à conclusão, né, os estudiosos, né, fizeram essa pergunta, então por que disso? E eles chegaram à conclusão então que o objetivo, na verdade, é a alegria. And the path to that joy e o caminho o caminho até a alegria é a luz. So in that light we will have joy. Então nessa luz, por essa luz, nós encontraremos o gozo, o regozijo, a alegria. Amém. Being bearers of the light, being those who bear the light, if we are those who bear the light, se nós somos aqueles então que esperam, né, e descansam nessa luz, then that means that we should treat others, e significa então que nós devemos tratar os outros like we would like to be treated. Da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Because we were ourselves once slaves in Egypt. We were once ourselves slaves in Egypt. Porque em outros tempos nós éramos, né, como escravos no Egito. And so therefore we should have learned that lesson. Então, de alguma forma, nós devemos aprender a partir da lição de que uma vez nós éramos escravos. And treat other peoples e tratar os outros povos bem. There's a lot of talk about Israel. Há muito a se falar sobre Israel. A lot of talk about the land of Israel. Há muito a se falar sobre a terra de Israel. The question is always asked, whose is the land? A pergunta que sempre se faz é de quem é a terra, a quem pertence a terra. The land of Israel. A terra de Israel. Is it belong to Israel? Realmente, né, pertence a Israel? Does it belong to the Palestinians? Pertence aos palestinos? Does it belong to God? Ou pertence ao Senhor, Deus? You know that answer. Nós sabemos, né? Vocês sabem a resposta. The land belongs to God. A terra pertence ao Senhor. Amém. The earth is the Lord and everything in it. A terra é do Senhor e tudo que pertence a ela, tudo que há nela. We are given the right to live on the land. A nós é dado o direito de viver, né, na terra. And we call it our land. E nós chamamos então de nossa terra. I have a house in Israel. Eu tenho uma casa em Israel. It's my house. É a minha casa. It's on a little piece of land that's my land. É uma posse, um pedaço de terra, né, que tem lá de uma forma legal, minha terra, meu pedaço. We bought it in 1983, I think. Eu penso que nós temos comprado lá por 1983. And then a few years later, someone knocked at our door. Então, logo após um tempo depois, alguns anos depois, alguém bateu à nossa porta. And they said, I'm here to collect the lease money for your land. Então eu vim aqui para recolher um dinheiro, né, para como se fosse algo comprado, né?
para a terra, pela terra. Né? Estão aqui Turns out the land isn't really ours. Transformando isso, né, fazendo com que a terra realmente viesse a ser nossa de verdade. All Né? the land belongs to the government. Toda a terra, né, pertence, é de posse de controle do governo. And you lease it for 49 years or for 99 years. You rent it for that length of time. E alguma coisa assim como se nós tivéssemos tido isso alugado, né, por 49 anos, alguma coisa nesse sentido. Clear? Ficou claro, pessoal? Yeah? Okay. I was very surprised to see this. Eu fiquei muito surpreso, né, de ver isso, né, de ter um coletor de impostos lá na minha porta. I thought it was my land. Eu pensei que era minha terra, o cara coletando lá dinheiro para comprar a terra aqui. Né? But it actually belongs to the state of Israel. Mas na verdade essa terra a gente sabe que pertence ao Estado de Israel. And they collect money on it every 49 years. E ele vinha lá dizendo que estava ali para coletar dinheiro, né, pela compra da terra de 49 em 49 anos. We can live on it like it was ours. E a gente pode deixar ela, né, como se ela fosse nossa. We can sell it to somebody else. E será que nós podemos vender ela, deixar ela, abandonar ela para qualquer um? We can only live on it. Ou apenas a gente pode habitar nela If we pay se nós pagarmos the rent. pelo preço pelo aluguel. We don't pay the rent. Mas a gente não paga o aluguel. We are off the land. E se a gente não pagar o aluguel, né, a gente está fora da terra. There's a lesson here. Há uma lição nisso, pessoal. The land of Israel belongs to God. A terra de Israel pertence ao Senhor. We are given the right to live on it A nós é dado o direito de habitá-la, as long as we pay the rent. uma vez que nós pagarmos o preço, o imposto, o aluguel. If we don't pay the rent, Se a gente não pagar o aluguel, we can be thrown out of the land. a gente pode ser jogado fora da terra, despejado da terra. And you know very well that's happened to us twice. E vocês já sabem muito bem que isso já aconteceu conosco 2 vezes. What is the rent we have to pay? Então qual é o aluguel, na verdade, que nós temos que pagar? We have to do God's will. O aluguel, o preço que nós temos que pagar é fazer a vontade de Deus. We have to live in these callings that we were talking about. A essência, o segredo é nós, enquanto povo judeu, vivermos nos chamados, os quais nós fomos chamados, que nós falamos agora há pouco. We have to pray for the world. Nós temos que orar pelo mundo. We have to live as a holy people. Nós temos que viver como uma nação, como um povo santo. We have to live as a light to other nations. Nós temos que viver verdadeiramente como luz para as outras nações. If we do not do these things, E se a gente não fizer essas coisas, then the Lord então o Senhor has a problem. terá um problema, tem um problema. And we have an even bigger problem. E nós um problema bem maior, Because God will have no choice porque o Senhor não vai ter outra opção. to either remove us Vai ter que nos mover, vai ter que nos mandar ir adiante. or to wipe us out, to kill us all. Ou vai ter que, né, nos exterminar de alguma forma. He won't do either one of those things. E Ele quer que nós venhamos a fazer cada uma dessas coisas. His third option is that He Himself will. Um inimigo externo poderá nos tocar. You understand what I'm saying? Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Do you really? Mesmo? Do you pray for Israel? Vocês oram por Israel? Can I help you pray a little better for Israel? Será que eu posso ajudar vocês a orar um pouquinho melhor por Israel? When you pray for Israel, Quando vocês oram, quando nós oramos por Israel, don't just pray, God bless Israel. não apenas diga, Senhor, abençoa Israel. That's nice to pray. É legal orar assim, até, né, é legal, bom orar Don't assim. stop there. Mas não pare por aí. Lord, protect Israel. O Senhor protege Israel.
not just from her enemies outside, não apenas dos inimigos externos, but from the enemy within. mas dos inimigos internos. God, remind Israel O Senhor lembra a Israel what her calling is in you. o que o seu chamado, o que o chamado deles é em nós, em você. Remind her of what is she is supposed to be. O Senhor lembra a nação, o povo de Israel, o que eles supostamente são, o que eles verdadeiramente são. Pray that my people will remember their ancient calling. Quando nós formos orar para que o Senhor lembre o seu povo do antigo, do chamado antigo, do primeiro chamado, da essência do seu chamado. And begin to live in it. E comece a viver nele. These are things that are more important to pray Essas são das coisas das quais são mais importantes a se orar. than almost anything else I can think of. E de outras coisas, de qualquer outra coisa que eu possa vir a pensar sobre orar por Israel. How is our heart? Como está o nosso coração? Why do you pray for Israel? Por que você ora por Israel? Why? Por quê? Because the Bible says so? Apenas porque a Bíblia diz isso? Doesn't really. Não, na verdade não necessariamente. Because when you bless Israel, you will be blessed. Porque quando você abençoa Israel, você automaticamente é abençoado. Amen. This is true. Isso é verdade. But we have to be careful of the motivations of our hearts. Mas nós temos que ter cuidado acerca das motivações dos nossos corações. Not to pray for Israel only because we want blessing. Não apenas orar por Israel porque a gente só quer as bênçãos. But to pray for Israel because it's God's heart. Mas orar por Israel porque isso está no coração de Deus. Do you love God? Vocês amam ao Senhor? Amém. I'm going to ask it again. Eu vou perguntar de novo. Do you truly love God? Vocês verdadeiramente amam ao Senhor? Amém. If you love the Lord, mas se vocês amam ao Senhor, then you will love what He loves. Então vocês amarão o que Deus ama. And you will hate what He hates. E vocês odiarão o que Deus odeia. Amém. He hates sin. O Senhor odeia, abomina o pecado. He hates wearing faces. O Senhor abomina a hipocrisia, as máscaras. And He loves His people Israel. E Ele ama o seu povo, Israel. They are called Eles são chamados the chosen people. O povo escolhido. Amen. Nowhere in the Scripture does it say that they are the chosen people. Apenas, lendo nas Escrituras a gente vê que Ele é o povo escolhido. The phrase which is translated in the Old Testament as chosen people. A frase, que é traduzida no Antigo Testamento de povo escolhido, por povo escolhido. Excuse me. Amsgula. Com licença, Amsgula. Am is people. Am's people. Am is people. Am is people. Am is the people. Ok. Desculpa. O povo, Ame o seu povo. Yeah. Ok. Do hebraico, que significa povo. And the segula means that this is a little pouch that you wear around your neck. A little pouch, like a little wallet that you wear around your neck. You go outside the country, do you take your passport? When you go outside the country, do you take your passport? Ok, quando a gente sai do país, a gente carrega o nosso passaporte. Yeah. Ok? Saímos do país, é necessário o documento passaporte. Many people take it.
put it in a little, Ok, a little bag. É como and se, put it down here. ok, é como se fosse algo que a gente coloca, pendura no pescoço e coloca discretamente, sempre ali, mas sabe que está ali como algo que é importante. It's close to your heart. É para colocar isso, né, para que esteja verdadeiramente essa mensagem perto do coração. The segula was a bag that travelers in the ancient days wore, and they put their most valuable things in them. Ok. A misgulá, como é dito, né, é como se fosse uma bolsinha que os povos antigos, quando em viagem, colocavam no pescoço de uma forma discreta, perto do coração, colocavam ali as coisas mais valiosas, aquilo que era mais importante. And you kept it inside your clothes next to E eles colocavam, né, por dentro da roupa, assim, mais perto do coração. This is the expression that's translated as chosen people. É como se essa é a versão assim traduzida literalmente do que se refere à questão de ser um povo escolhido. What it really means is a people who are close to the heart of God. É como se o significado literal significa como o povo que está verdadeiramente perto do coração de Deus. And because they are close to the heart of God, E porque eles estão perto do coração de Deus, and because you are close to the heart of God, porque você está perto do coração de Deus, that's why you should be praying e for Israel. é o motivo pelo qual nós devemos orar por Israel. It's important. Porque é importante para Deus. Isso é importante para We need Deus. to pray with a correct heart. Nós precisamos orar com um coração reto, correto diante de Deus. I'd like my brother, we're going to finish, I would just like my brother to read a scripture, please. Eu gostaria de, como nós já estamos terminando, eu gostaria de pedir ao irmão que lesse mais algum versículo, por favor. Can you read Psalm 108, Nós vamos ler então a palavra de Deus no Salmo 108, verses 1 through 5? do versículo 1 até o versículo 5. And then I'm going to try to sing it in Hebrew. E logo após, então, eu vou tentar cantar isso em hebraico. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Would you read verse 2 again? Você pode ler então o versículo 2 novamente? Despertai o saltério e harpa, quero acordar a alva. Hallelujah. Aleluia! Hurrah! Ura. O Nebo Vesinor. Ahira Shahar. We would like to use now the MP3. Ok.